no programa Ponto da Virada. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Regina Helena Cunha Mota Maier nasceu em São Paulo, viveu muitos anos no Rio de Janeiro, é a primeira filha de uma família adventista. Seu pai, formado em teologia, foi cantor do Quarteto Arautos do Rei, e sua mãe, também muito envolvida com a igreja, foi professora de música e regente de coral e de escolas adventistas. Apesar de sempre ter estado muito envolvida com a igreja, ela só reconhece sua conversão por volta dos 30 anos de idade. Cantou na igreja desde sempre, mas levava uma vida que ela chama de meio dupla e vivia uma religião burocrática. Pouco a pouco, foi afundando num mar de lugares inadequados, atitudes inadequadas, relacionamentos inadequados, enfim. Só quando ela chegou a um ponto insustentável, é que Deus aproveitou sua fragilidade e transformou sua vida em 180 graus. Ao olhar para trás, ela tem certeza de que Deus curou suas feridas e as fechou completamente. Regina, pensa numa fã que te admira muito e está tendo a oportunidade de te entrevistar agora. Sou gracinha. Eu. Obrigada. Eu que estou assim, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por você estar aqui e dividir um pouquinho de você, né? Porque quando a gente fala da história... dessa história que acho que talvez seja a história de muita gente, né? Fala um pouquinho pra gente das boas lembranças que você tem da sua infância. É uma infância com muita presença dos pais, né? Meus pais eram presentes não só assim nos sábados em que a gente fazia coisas juntos na igreja. Meus pais procuraram sempre nessa fase frequentar igrejas pequenas. Só na adolescência que eu comecei a frequentar uma igreja grande como Botafogo, por exemplo. Uhum. Mas antes eram igrejas de periferia em que eles pudessem contribuir. Então sempre tinha até espaço para mim, que era criança, né, para cantar, para passar uma história, contar, fazer algum tipo de atividade, né? Tocar uma flauta doce, alguma coisa assim. E também eram presentes nas viagens. Minha família viajava muito junto. A gente cantava muito no carro, né, durante as viagens. Que gostoso. Música religiosa, música folclórica. Uhum. Então, é uma infância também com muita presença dos meus irmãos. Eu tenho um irmão e uma irmã, tinha um irmão, tenho uma irmã. A gente era bem unido. E as idades eram mais ou menos perto, e a gente brincava muito junto, então que gostoso. Muitas lembranças bem gostosas. Com relação a princípios religiosos, né, e base, formação espiritual, que rumo que a sua cabecinha foi levando ali na sua juventude? Como que foi o caminho que você escolheu? Eu, olhando para trás, eu acho que eu era uma criança assim, bastante espiritual. Eu me lembro na adolescência, assim, no começo da minha adolescência, 15 anos, 16, de ir para um lugar onde eu morava, tinha assim, uns bosques, ir para esses lugares, orar e falar com Deus. Então, eu acho que eu tinha uma história que estava indo muito bem. Uhum. Algumas coisas
não acabaram não contribuindo muito. A minha família morou nos Estados Unidos quando eu era adolescente. A minha volta para o Brasil foi um momento muito complicado e eu não sei assim exatamente o que foi acontecendo, mas esse momento da reentrada aqui na escola, aqui na igreja, aqui, ele foi se desfazendo, assim, foi. Mesmo? E aí eu acho que nesse momento, assim, de ir para uma faculdade não cristã e a soma de tudo isso, que eu não sei nem o que é o tudo, né? Mas eu me tornei uma pessoa cada vez mais distante daquela pessoa que eu tinha sido até a adolescência. E isso vai muito aos poucos, né? É. Infelizmente, às vezes você não percebe o quão longe você está caminhando de Deus. Então, eu ia à igreja, então eu tinha a sensação de que estava tudo bem. E, na verdade, estava tudo indo bem mal, entendeu? Olha, quando você abriu o olho, qual a condição, qual a situação em que você já se encontrava? Eu acho que a primeira abertura, né, de olhos é quando você percebe que você está longe, mas não existe nenhum desejo de estar perto. Puxa. Então, eu não acho que foi um momento, mas obviamente, quando eu tinha 20 e poucos anos, 22, eu sabia muito bem que eu tinha um casaco de ovelha para colocar no sábado para ir na igreja e nos outros dias eu tirava esse casaco e era lobo mesmo. Então eu acho que eu tinha essa consciência, não foi num momento, mas ela foi aparecendo, porque afinal de contas, né, a gente se olha, a gente se vê, alguma hora você se analisa, né? Mas não tinha nenhum tipo de vontade de mudar essa É realidade. mesmo, então não te incomodava. Naquele momento não me incomodou. Só para a gente pontuar um pouquinho melhor, o que significa exatamente esse lobinho, né, que estava lá dentro? Seria o quê? No sábado pela manhã você estava na igreja e daí, o que você quer dizer com afastar cada vez mais longe? Então, por exemplo, na faculdade eu fazia parte de um grupo de teatro sem problema nenhum, né? A gente fazia coisas legais na faculdade, mas o nome do grupo era Tô Parando de Fumar. E então isso já te dá uma ideia de um hábito super nocivo, que é o cigarro, que fazia parte da minha vida naquele momento. Então, pequenas coisas assim, lugares que eu ia com os meus amigos, eu gostava muito de dançar e gosto muito de dançar, né? Eu sempre digo que desde a minha conversão eu estou esperando muito ir para o céu para poder dançar do jeito certo, do jeito que Deus se agrada e tal, porque eu acho que é uma arte que ficou bem deturpada, assim, e longe daquilo que tem a ver com o cristianismo, né? Mas então esse tipo de vida social que não tem a ver com o cristianismo, ele fazia parte do meu dia a dia, de todos os meus dias, inclusive do sábado à noite. Então tinha um espaço assim muito pequeno para a loba vestir a pele do cordeiro, e o resto desses espaços eram ocupados por atividades que não são dignas de uma pessoa que se chama cristã. Mas durante muito tempo eu não tive nenhum pudor, né, em invocar uma condição de se achar meio cristã, entendeu? E estar fazendo todas essas outras coisas, né? Puxa, Regina, você vai falando isso e essa figura que você vai criando assim na nossa cabeça vai ficando difícil para a gente imaginar. Como que Deus vai alcançar esse coração? Porque um coração parece que até indiferente. Eu acho. Né? Porque se é uma pessoa que não conhece nada e entra em contato com as coisas espirituais, em algum momento a gente imagina que vai se despertar algum interesse. Mas você que já cresceu com uma base muito boa,
E com todo esse histórico que você disse, né, de frequentar igrejas pequenas, participar desde sempre, e simplesmente não ter interesse, né, não ter vontade de se aproximar, Deus foi paciente, né? Deus teve que... Deus é muito paciente e certamente foi muito paciente comigo. Eu acho assim que, por exemplo, quando eu percebo algumas pessoas na igreja, em qualquer igreja, né, numa congregação, tentando assim, essa pessoa não pode participar, essa pessoa não pode participar, eu fico muito preocupada, porque se as pessoas onde eu convivi tivessem tido essa oportunidade, essa atitude, talvez tivesse sido uma distância muito maior. Entendi. Eu ainda me sentia, de alguma forma, acolhida na igreja, né? Uhum. Eu não estava com exatamente as roupas que as pessoas achavam que era a melhor opção, eu não tinha a atitude que talvez fosse a melhor, e mesmo assim havia um grupo de pessoas que me acolhia e havia assim uma aceitação pela parte dos meus pais também, que obviamente uma mãe sempre sabe no que os seus filhos estão metidos, né? E ela nunca tinha uma atitude assim, um dedo apontado, eu te julgo, você não pode cantar no coral. Nunca ouvi isso na minha casa. E eu acho que isso foi fundamental para que eu estivesse no terreno da atuação de Deus. É óbvio que você, pelo teu programa, você já conhece tantas histórias de pessoas que estão fora e Deus torna aquele momento o terreno dele, porque ele quer salvar, né? Mas eu acho que para todas as pessoas que podem estar me escutando, né? E que têm essa religião burocrática, saiba que Deus, ele não vai te deixar em paz. Ele vai lá e vai mandar uma mensagem especial, ele vai, alguma coisa que vai te tocar, até que a sua insensibilidade termine. Alguma hora ele consegue. Né? Ai, nossa, essa é a nossa esperança, né? Sim. Agora, que bom que o tempo passou e hoje a gente já está aqui para contar que em algum momento essa insensibilidade foi quebrada. Amém. E a nossa curiosidade é justamente com essa, né? Com tanta oportunidade boa que você teve, deve ter participado de tantos eventos tão especiais na igreja, o que acabou acontecendo que mudou sua cabeça, caiu a ficha e você falou, gente, eu tenho um Deus, eu tenho um Salvador. Que momento foi esse? Olha, eu como você falou no início do programa, eu estava num fundo do poço, assim, em relacionamentos afetivamente, muita complicação, tudo provindo, ou não sei se qual é a conjugação certa, mas Entendi. vindo das escolhas erradas de como se relacionar afetivamente também, né? Então você para no meu caso eu parei de seguir aquilo que Deus considera como sendo um bom relacionamento e saudável, afetivo para um jovem. Então, com 27 anos, eu estava numa confusão afetiva, mental, meu coração, assim, quebrantado mesmo, de não conseguir achar um caminho. Olha. E uma coisa marcante da igreja, que teve uma influência muito grande nesse começo de uma percepção disso, como sendo o afastamento de Deus, porque você vai né, tem aí a psicanálise, tem mil coisas que eu concordo, que eu acho que ajudam e tudo mais, mas que no momento era só por esse lado que eu estava avaliando. Então, me analisando como um ser que está tomando mas não como um ser que está longe de Deus e fazendo tudo errado, né?
A percepção dessa questão espiritual, ela começou numa semana de oração do Williams Costa Júnior. Olha Lá só. na igreja de Botafogo, em que ele falou sobre o louvor. Não Olha. no louvor como música, mas Sim. o louvor como estilo de vida. Olha. Né? Você louvar a Deus em todas as situações. Isso foi um gancho. gatilho. É. Mas que coisa maravilhosa. Quantas semanas de oração você já tinha participado, Sem ouvido, dúvida. e você vê? Mas a gente vai dar uma pausa, um minutinho aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente continua. Como você pode perceber, quem está com a gente hoje é a Regina Mota. E veio contando de uma base estrutural na sua infância muito forte. Foi bem educada nos princípios religiosos e cristãos. Mas em algum momento, ela, sem perceber, foi se enveredando para cada vez mais longe dos princípios cristãos. E agora, ela diz de um momento, de uma semana de oração, em que ela se percebeu como filha de Deus e foi um gatilho, um ponto da virada na sua vida. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai descobrir quais as portas que Deus abriu para a vida dela, como foi que aconteceu a maturidade espiritual na vida da Regina Mota. A gente se fala daqui a pouquinho. Você está assistindo 180 graus. E te agradeço, ó meu Pai, pela igreja, família de Deus. Esse é o Caixa de Música. A gente tem um encontro marcado de segunda a sábado, 1h30 da tarde e nos horários alternativos. Curta a nossa página, facebook.com/Caixa de Música. A gente se vê. O programa 180 Graus está de volta. Quem está com a gente hoje, honrando o nosso programa com a sua presença, é a Regina Mota. E ela vinha contando de uma infância muito gostosa, nasceu dentro da igreja, foi educada nos princípios da Bíblia, mas se distanciou desses caminhos, participou da igreja desde sempre. E em um momento, em uma semana de oração, ela se descobriu como filha de Deus, encontrou a Jesus como seu Salvador. Regina, eu tenho aqui comigo uma poesia do Jader Santos. Vou ler essa poesia e te fazer uma perguntinha. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida. Qual ave sem um ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. Senhor, eu perguntei, por quê? É preciso confiar em Deus. Quando a sombra do mal, batendo a porta vem. É preciso com fé lutar. É preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, é através do sofrer que eu toco a mão de Deus, é preciso coragem para seguir, pois um dia a tristeza findará, e ao final, todo pranto ele enxugará. Por que essa música foi marcante para você, como pessoa e na sua carreira, também como cantora? Então, o Jader é outra pessoa que me acolhia muito, né, na minha experiência assim tão esquizofrênica e cheia de lados, né? E esse momento em que eu tô te
relatando, o Jader morava nos Estados Unidos, ele estava fazendo mestrado. Mas a gente nunca parou de se comunicar, não tinha e-mail na época, ia carta pelo correio mesmo. E ele sabia alguma parte assim, do que eu estava passando, eu escrevi para ele contando, e ele me mandou uma carta que eu tenho até hoje, e com essa partitura, que eu tenho até hoje. Ele escreveu à mão a partitura, e a lápis, e tirou uma cópia e colocou na carta. Eu, na verdade, nesse momento, eu já estava assim, super perto de Jesus, quando ele me escreveu essa carta. Ainda sofrendo muito, mas perto de Jesus e super esperançosa. Não, ele vai fazer as coisas se fecharem, as coisas vão fazer sentido, né? E eu tinha tido a oportunidade, você tinha falado, né, que portas Deus abriu, né? Uma porta que Deus abriu foi a gravação de um disco, que era uma coisa que eu nunca tinha almejado, né? Eu sempre cantei e tal, gostava de cantar, mas não tinha feito esse plano, né, para minha vida. Quando o Jader mandou essa música, eu já tinha fechado um repertório. Só que essa música ela era tão descritiva de tudo que eu tinha passado e estava passando ainda, que eu tirei uma música e coloquei essa, de última hora. Acho que essa carta chegou 2 semanas antes de eu entrar em estúdio. Obviamente, né, é uma inspiração de Deus maravilhosa, que deu essa letra tão perfeita para o Jader. Mais para frente, o Jader escreveu Voltei, que também é uma descrição assim, inspirada da minha vida, né? Mas nesse primeiro disco era muito mais importante eu falar da minha confiança em Deus no meio da provação. Porque o Voltei, quando eu canto Voltei em 94, eu já estava... as coisas já tinham se encaixado, eu tinha casado, eu tinha resolvido essa questão afetiva, eu tinha resolvido um pouco melhor a questão profissional, ainda não estava todo fechado, mas já estava começando a visualizar e tal. Então, nesse primeiro momento, o que eu precisava falar para as pessoas é que, ok, você pode louvar a Deus mesmo no meio do seu sofrimento. E, obviamente, isso falou muito para as pessoas que sofreram ou estavam sofrendo como eu. Que verdades que você descobriu depois disso? Porque eu costumo perguntar aqui no programa para uma pessoa que não conhecia Jesus, não sabia nada de Bíblia, né? Que verdades que ela descobriu. Mas você, tendo sido educada, baseada na Bíblia, né? A vida toda na igreja, depois desse ponto de entrega que você teve, que verdades que você descobriu? Que lições que Deus te mostrou na vida? Que eu estou aprendendo até hoje, né? Eu acho que eu dei várias 180 na vida, porque é normal e natural para o ser humano se afastar, né? E Deus, ele sempre vem não, para cá, ali não vai dar certo. Eu acho que a primeira verdade é a entrega. Porque uma coisa é você estudar a Bíblia e conhecer a verdade da salvação, o evangelho da salvação, né? Aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo para que a gente pudesse salvar. Mas isso são informações que às vezes não estão fazendo diferença na vida, no coração. Eu acho que minha primeira descoberta precisava ser essa entrega, que a religião não é um grupo de doutrinas, que não é um grupo de informações que eu tenho, não, e que a religião é uma atitude de completa humildade, de você achar que você
achar não, você ter certeza que você não sabe nada, de que você não tem nada e que Deus é que vai te dar tudo. Eu tenho uma personalidade assim, eu amo que tem Pedro na Bíblia, porque eu sou muito colérica, como ele, né, sanguínea, falo antes de pensar e tal. E então eu sempre muito segura, não, eu sei o que eu quero, o que eu vou. E aí quando você percebe que você não sabe tanto assim, aí Deus pode começar a falar. Suscitamente, Regina, quando você olha para trás e vê o que Deus fez para você, o que você diz? Eu só posso ser muito grata. Porque além dele me dar um ministério, olha como Deus é maravilhoso. Ele não quer só que você pregue o evangelho, não, ele me deu a alegria, sabe, a música, a alegria de poder fazer o que eu gosto e tocar as pessoas, sabe? Isso é uma coisa que eu agradeço tanto a Deus, o fato dele me colocar com pessoas que continuam me dando o prazer de fazer música. O fato de eu estar há tantos anos na estrada e ainda ter a possibilidade de fazer música e de como essa música contar minha história para as pessoas. Então, a única coisa que eu posso ter é muita gratidão. Que coisa linda. Vamos para o nosso ping-pong, então. Vamos. Vida. Jesus, Beleza. meu filho, Sucesso. salvação, Felicidade. cantar, Perdão. imprescindível, Uma saudade. meu irmão, Futuro. céu, Um pedido. a salvação da minha família, Um medo. a não salvação, o oposto da salvação. Uma grande verdade. Deus faz tudo, tudo, tudo. Uma grande mentira. Que a gente pode conseguir fazer alguma coisa por nós mesmos. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Para uma pessoa que fala mais do que deveria às vezes, uma sabedoria de Salomão, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Que coisa linda, Regina. A palavra dita a seu tempo na sua vida, esse seu testemunho. Tá? Agora é o tempo desse testemunho maravilhoso. Que Deus continue te usando para abençoar tantas pessoas com essa voz maravilhosa, com essa história, com essa vida maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.